Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. De Deus, ainda há espaço para a palavra do Senhor no teu coração nessa noite? Amém. Como eu fui apresentada, eu me chamo Júlia, faço parte da equipe pastoral dessa diocese, sou membro da família, sou filha da casa, como a pastora Rafa disse. Cheguei nessa igreja com 17 aninhos. E que bom estar aqui hoje, nessa noite, para compartilhar da palavra do Senhor. A gente está nessa série de mensagens sobre curas e milagres. Sabe, eu gosto muito desse assunto, porque esse assunto fala sobre a obra de Jesus na nossa vida. Eu não sei se quando se fala de cura, de milagres, se você fica empolgado, ou se esse assunto para você é um pouco desconfortável, pelo simples fato de que Jesus ainda cura e nós precisamos crer nisso. Muitas vezes nós não queremos entrar nesse assunto, porque isso requer de nós fé. E muitas vezes a nossa fé, ela está abalada. Nós não conseguimos crer que nós podemos sair curados daqui hoje. Às vezes é mais fácil não querer falar sobre cura, ou ter remédios como a primeira opção, do que orar. Muitas vezes nos movemos no medo. Vai que eu ore e Jesus não cure. Mas sabe, a cura não é sobre você. É sobre o Jesus que está em você. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco de cura física. Nada é impossível para Jesus. Preste atenção. Nada é impossível para Jesus. E Ele ainda cura. Olha que coisa boa. Olha que notícia boa. Jesus ainda cura. Então hoje nós vamos continuar a falar sobre cura e milagres. E eu quero que você abra sua Bíblia em João 5. Nós vamos ler do 1 ao 9 e dar um pulo para o 14. Combinado? Amém? Amém. João 5, 1 ao 9 e depois 14. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus, ele perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue
pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a maca e começou a andar. E o verso 14 diz: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Essas são palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos para que nada tire a sua atenção. Paizinho, obrigada, Senhor, por essa noite de cura e milagre. Obrigada porque o Senhor está aqui, aumentando a nossa fé, elevando a nossa expectativa sobre aquilo que podemos viver contigo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor ainda é o Deus do imediatamente, Pai. Ó Deus, fala conosco, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo aqui, a falar através de mim, em nome de Jesus. Amém. Igreja, nós acabamos de ler a história desse homem. E baseada nessa história, eu quero trazer nessa noite 3 fatos que nos mostram que se a cura é realmente uma realidade na nossa vida. Em primeiro lugar, a cura é uma realidade quando eu não transfiro o meu processo para os outros. Eu não transfiro o meu processo para os outros. A Bíblia diz, igreja, que aquele homem há 38 anos estava doente. É um tempão. E ele estava ali, naquele tanque, rodeado de pessoas enfermas, convivendo com coxos, paralíticos, inválidos. Eu posso até imaginar o cheiro que havia ali. Porque antigamente não se tinha tanta higiene nas ataduras. Eu imagino aquele ambiente escuro. E ele estava ali convivendo com aquelas pessoas ali. E eu fico pensando, como é que estava a mente daquele homem, naquele ambiente, olhando para outros doentes, deitado, tendo apenas uma visão. Ele não conseguia se levantar e ter uma visão ampla do lugar. Ele estava apenas olhando para cima. Eu não sei você, mas o que me vê, a primeira impressão que me vem quando eu leio essa passagem é que aquele homem, ele estava sem esperança. Que aquele homem, ele estava esperando tanto tempo que ele ficou sem esperança. O ambiente não era dos melhores, mas algo o moveu até lá. Era o desejo de entrar no tanque e ser curado. Isso não é errado, isso é certo. Mas algo revelou sobre o coração dele nessa passagem. Porque Jesus falou com ele e ele não reconheceu que era Jesus. Ora, o homem que há 38 anos esperava uma cura, ao ver Jesus, ele não consegue identificar que é Jesus. No verso 6 e 7 nós vamos ler. Jesus, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém que vai me ajudar a entrar. Ai, quem é que estava na frente dele? E ele disse: ei, não, moço, espera aí. Não tem ninguém que me leve até lá, não. E me ajude a entrar no tanque. Quando o anjo vem, quando a água é agitada. E aí o que acontece? Quando eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Queridos, percebe que ele estava diante do médico dos médicos. Mas aquele ambiente, o processo de espera cegou ele. Você tem esperado por uma cura, por um milagre?
Não deixe que o processo da espera segue você quando você se encontrar com Jesus. Ele estava diante do Senhor, diante do médico dos médicos. Sabe, tantas vezes a gente justifica a nossa falta de fé porque nada ainda aconteceu e aconteceu na vida do outro. É assim ou não é? Ou é só lá na igreja, lá de Campina, que acontece isso? Ai, Jesus curou fulana. Ah, Jesus abençoou. Ah, fulana. E o processo da espera vai nos cegando. E Jesus está falando conosco. Jesus, ele sempre fala conosco. Até no tempo da espera. Até o silêncio de Jesus fala. Quantas vezes a gente está trazendo para Jesus uma demanda, dizendo: Senhor, não é possível. Eu estou indo para o tanque todo dia. Eu estou esperando meu milagre. Eu vou para a célula. Eu vou para o culto. Eu não falto um evento. Eu vou para o concílio. Inclusive esse final de semana, hein, mulheres? Aleluia. Jesus, eu estou fazendo. E muitas vezes a gente está esperando alguém vir orar por nós. Muitas vezes a gente, não tem que ser aquele evento do mover. Tem que ser o bispo. Tem que ser o intercessor tal. Tem que botar a mão na minha cabeça. Gente, parem de depender de pessoas. Não transfira o seu processo para pessoas. Comece a rever os teus pensamentos em relação à cura que você espera. Pois eles podem estar te tirando do foco. Você pode estar lá no tanque há tanto tempo esperando. E você só precisa escutar Jesus. Você só precisa perceber Jesus. Aquele homem não percebeu Jesus. Pare de colocar a responsabilidade nas pessoas. Eu sou doente porque a minha mãe fez isso comigo. Porque é hereditário. Porque eu sou assim. Porque eu sou estressada, sou ansiosa. Pare de justificar. Pare de colocar a responsabilidade nas pessoas. É um processo seu. Nesse ambiente onde a gente transfere as nossas dores para os outros, Jesus chega e você não percebe. Pare de culpar as pessoas. Quando esse homem ele fala: eu não tenho ninguém que me ajude. Sempre chega outro antes de mim. Isso revela o que estava no coração dele. Os outros chegam primeiro. Para mim nunca vai acontecer. Quantas vezes nós fazemos isso? Não sei não, porque eu vou orar mais não. Já desisti. Vou lidar com isso aqui. Vou me acomodar. De fato, havia uma paralisia total na vida daquele homem. E repercutia por todo o seu corpo e a sua mente. E isso vai criando crenças limitantes sobre nós. A gente vai criando, muitas vezes, um contexto que Jesus nele não é. Jesus não castiga. Jesus não demora. Jesus sempre vem. E Ele está aqui nessa noite. Olha, a sua cura não é sobre o quanto as pessoas dão atenção para a tua enfermidade. Preste atenção. Mas o quanto você crê que somente Jesus pode fazer. Quantas pessoas atendemos como pastores, como equipe pastoral, como líderes. Pessoas enfermas da alma. E o seu corpo está gritando algo. Câncer, depressão, ansiedade. Porque ela fica guardando dentro da alma. Aquele homem, ele estava guardando dentro da alma a sua paralisia também. Como você tem reagido ao ver a cura do outro? Pense sobre isso. Não transfira a sua paralisia para ninguém. Não espere que alguém te empurre no tanque. Espere por Jesus. Espere por Jesus. E a pergunta que eu faço: você tem
ouvido Jesus te perguntar se você quer ser curado? Porque às vezes, em vez de a gente dizer, eu quero Jesus, a gente está só trazendo problema para Jesus. A gente está só murmurando. Não, porque fulano não me ajuda. Não, porque ciclano não me joga no tanque. Ei, Jesus está na tua frente. E Ele está perguntando nessa noite se você quer ser curado. Ponto. Acabou. É isso. Qual vai ser a sua resposta? Em segundo lugar, a cura é uma realidade quando a minha fé é maior do que a minha necessidade. Preste atenção. Aquele homem, 38 anos esperando ser curado, vai para o tanque, justifica o fato de não ser curado porque ninguém está ajudando ele. Aí Jesus chega, pergunta se ele quer ser curado. Meu Deus, eu fico pensando, por que Jesus pergunta coisas óbvias? Alô? O homem está aleijado. É claro que ele gostaria de ser curado. Mas sabe, eu entendo que muitas vezes Jesus pergunta coisas óbvias para revelar o que está no nosso coração. Aquele homem, ele não tinha fé suficiente. Ele tinha intenção. Ele tinha uma necessidade. Mas a fé dele estava esmorecida. Mas havia ali, naquele tanque, um ambiente profético. Como hoje, quarta profética. Havia um ambiente profético ali. Betesda significa casa de misericórdia. E isso me faz entender, queridos, que não adianta a gente estar em um lugar somente com a necessidade de ser curado. Se Jesus não estiver ali, nada acontece. O lugar que era chamado de misericórdia, ninguém tinha misericórdia daquele homem. Mas Jesus chega cheio de compaixão e misericórdia. E a misericórdia chegou. O alívio chegou. Aquele homem estava buscando cura. E isso é certo, sim. Mas ele estava colocando a sua necessidade na frente da fé. A expectativa, escute isso. A expectativa daquele homem era pular no tanque quando o anjo viesse e agitasse as águas. A Bíblia diz no verso 4 que de vez em quando, de vez em nunca, como a gente fala aqui, o anjo do Senhor descia e agitava as águas. Eu imagino o tumulto que era o primeiro chegar. Meu Deus, acho que tinha briga. Quando a nossa fé ela é ativada, eu não coloco a minha expectativa na agitação externa. Eu espero Ele agitar tudo dentro de mim. Era isso que faltava naquele homem. Faltava uma oração, dizer: Senhor, a cura começa aqui dentro. As minhas emoções, porque eu não estou nem crendo. Eu estou colocando a minha expectativa no outro. Jesus, Ele quer agitar o nosso interior. Pare de buscar agitação exterior. Tem gente que faz de tudo. Sobe no monte. Faz cangapé. Vai atrás da profeta do coque. Tem de tudo hoje, gente. Vassoura ungida já está lá atrás, já passou. Não busque a agitação externa. Deixa Ele agitar a tua alma, o teu coração, o teu espírito. Deixa a cura vir de dentro. E ela vai ser externalizada. Os teus membros vão voltar a funcionar. Mas é daqui. Algo tem que ser agitado dentro de nós nessa noite. Você precisa primeiro deixar a paralisia.
que está dentro de você, que o processo está te fazendo passar. Há um aumento da fé quando a gente para de focar na nossa necessidade. E a gente realmente entra no processo e diz, ok, Jesus, não é só sobre cura física, mas ela começa aqui dentro. Jesus, Ele quer fazer algo novo. Não adianta vir aqui, gente, tempestade, brisa suave, o anjo. Não vai chegar a sua vez. Se você não estiver pronto, se você não estiver convicto de que é Jesus que vai fazer. Não é sobre a vitória ter o sabor de mel. É sobre Jesus que se importa com o teu interior. Se você crer, será curado. Amém? É sobre isso. Lá no Salmo 147, verso 3, diz que só Ele cura os de coração quebrantado. E Ele cuida das suas feridas. Entende que Jesus, Ele não quer curar por curar? Ele quer rendição. Ele quer quebrantamento. Jesus, Ele queria se revelar àquele homem. Queridos, enfermidade gera invalidez, mas a cura, ela gera serviço. Jesus, Ele não vai te curar apenas. Preste atenção. Jesus, Ele não vai te curar apenas. Jesus vai te encher. Jesus vai te capacitar. Jesus vai te usar. Alguém crê nisso em nome de Jesus? Jesus vai te usar. Isso nos leva ao terceiro e último lugar. A cura é uma realidade quando eu estou disposto a carregar o meu testemunho. Cura gera responsabilidade, igreja. Cura gera serviço. Cura gera mudança de rota. A cura não é para fazer uma cosquinha na sua espiritualidade. Para você ter uma experiência. A cura gera algo novo. Por isso nem sempre as pessoas querem ser curadas. Vocês acreditam? Tem gente que não quer ser curado. Porque ela quer ser o centro da atenção. Ela quer ser a vítima. Ela quer ser a doente. Para que as pessoas vivem cuidando delas. Mas deixa eu dizer. Jesus, Ele quer te curar para você cuidar de outros. Jesus quer te curar para você curar outros. Jesus quer te curar para você parar de ser vítima e ser protagonista daquilo que Ele está fazendo na terra. Se mova. Saia desse lugar de vítima. Seja filho, seja filha. A cura confronta, queridos. Mas ela liberta a gente de cativeiros. A dor que Jesus, Ele permite, liberta. Certa vez eu atendi uma pessoa lá em casa. E ela compartilhou comigo que havia meses que ela não dormia. E havia anos que ela tinha enxaqueca. Todos os dias. E sabe o que eu fiz? Eu peguei o óleo. Não, peguei não. Peguei não. Eu amei aquela pessoa. Eu fiz uma mesa posta. Chamei para a mesa. Eu ouvi a história dela. E eu liberei palavras de Jesus. E sabe o que aconteceu? Ela foi curada.
Teve água agitada? Não. Teve amor. E às vezes Jesus só está te chamando para amar pessoas. E você está tão enferma. Você está tão doente. Você está tão órfão. Você está tão dizendo que os outros chegam primeiro e eu nunca vou conseguir, porque ninguém me ajuda. Você está tão assim que você não consegue enxergar o quanto Jesus quer te capacitar e te usar. Qual é a cura que você precisa? Talvez seja a cura que você vai liberar amanhã. Você quer ser curado? O preço foi pago. Mas a cura vai gerar coisas novas. E responsabilidade. Aquele homem, ele foi curado, não teve tanque, não teve gente para levar ele lá, mas teve Jesus que chegou e curou imediatamente aquela enfermidade. No verso 8 ele diz: levante-se, pega a sua cama e ande. E imediatamente o homem ficou curado e começou a andar. Ai meu Deus, se fosse eu tinha corrido, viu, pastor Rafa? Tinha dado aquela carreira que eu gosto de dar. Uau! Ele foi curado. Ele começou a andar. E com a maca. Eu imagino. Mas por que com a maca? Porque nós precisamos carregar as marcas de Cristo. O testemunho, a glória. As pessoas precisam ver. Leve a sua marca, testemunhe. Quantas vezes eu e você, a gente questiona a forma que Jesus faz. Ah, Jesus assim não. Meu plano era perfeito, Jesus assim, ó, do jeito que eu falei. A gente questiona como Jesus age, como Ele manda. Obedeça. Apenas obedeça. E não esconda as suas cicatrizes. Talvez as pessoas fiquem pensando: ah, mas elas vão me julgar. Talvez sim. Jesus foi? Tu não vai ser. Muitas vezes as pessoas estão esperando o agito externo. Mas mal sabem elas que aí dentro de você está nascendo algo novo. E isso precisa ser liberado. E isso sim vai ser liberado, um agito externo. Quando o interno acontecer. Quando você entender que é o Senhor que vai te capacitar. Há um poder, como diz Randy Clark. Há um poder no testemunho de cura, capaz de fortalecer a fé para mais cura. Por isso eu quero chamar um homem de Deus para trazer testemunho aqui nessa noite. Quero convidar o intercessor Glauber. Chegue para cá, meu irmão. Vamos honrar, gente, esse homem de Deus. Chega aqui. Boa noite, igreja. Eu fui curado para curar. Quem me conhece sabe, eu sou dos dinossauros da igreja. Minha conversão iniciou-se em 1999. E há alguns anos atrás, eu resolvi largar um pecado de estimação. Que há anos eu tentava largar e não conseguia sozinho. Então eu pedi ajuda, conversei com minha esposa, né? E pedi ajuda ao Ministério de Cura e Libertação da igreja. Para quem não sabe, a nossa igreja tem um Ministério de Cura e Libertação. E eu passei por esse ministério, glória a Deus, fui liberto desse pecado. E nesse processo uma chave virou na minha vida. Parece que se abriu um mundo espiritual para mim. E diante disso eu recebi um chamado. Hoje eu sou intercessor por obediência, né? E recebi um chamado, que aquela cura que eu tive era para curar outros homens, outras pessoas. E a minha cura foi a cura espiritual.
Mas a minha sede foi tão grande que eu comecei a buscar dons, buscar mais conhecimento, mais entendimento para poder fazer a obra com excelência, né? E um evento aqui na igreja, recebemos uma visita no pessoal de fora, e eu fui pedir transferência de unção, né? Todo mundo ia lá, ore por mim, ore pedindo as coisas a ele. Eu falei, não, a minha oração é que transfira a sua unção para mim. Aí a oração até que ele falou, tudo que eu recebi de Deus eu passo para você agora. E ele tocou na minha mão. E naquela mesma noite, teve aqui na frente, eu estava servindo na intercessão, e ele chamou aqui na frente os intercessores para liberar a palavra de conhecimento direcionado para a cura. E eu fui o primeiro da fila, eu estava aqui na frente, e de repente o microfone chegou para mim, qual a sua palavra de cura? Eu disse, não tenho nenhuma palavra de cura. E o microfone passou, naquela mesma hora, eu senti uma dor de cabeça. Porque eu sabia que não era minha essa dor, eu não estava com dor de cabeça. E era muito específico, que era uma dor na região frontal. Aí, né, dos estudos que eu já tinha visto, eu falei, não, isso não é de mim, isso é do Espírito. E quando o microfone passou por todos os assessores, eu pedi na volta e falei, quem tiver com dor de cabeça na região frontal, né, um homem com dor de cabeça na região frontal, que era a dor que eu estava sentindo no momento. E eu nunca tinha orado por cura por ninguém. Nunca tinha orado por cura, até aquele momento. E foi tremendo. Primeiro veio uma mulher e disse, você falou um homem com dor de cabeça, mas eu sou mulher com dor de cabeça, mas é do mesmo jeito que você falou, é aqui na frente. Você ora por mim e eu orei. E a mulher começou a chorar. E ela disse, meu irmão, muito obrigado. Já faz mais de 3 dias que eu estou com essa dor. Eu já fui no neurologista, meu tio é neurologista. Já tomei vários remédios e essa dor não passa. E a dor cessou no momento. Eu fiquei querendo chorar junto com ela, né? Mas eu, né, experiência de anos, né? Não, isso acontece todo dia, toda hora. Mas por dentro eu estava me tremendo todinho. Eu disse, meu Deus, a mulher foi curada. E eu disse, ela se abraçou comigo e ela falava, ai, que bom, foi curado. E Jesus é bom, meu Deus, como tu é bom, maravilhoso, obrigado, Deus. Comecei a glorificar a Deus no ouvido da mulher. Mas eu fiquei muito surpreso. E aí depois dela veio outra pessoa com o mesmo problema, e eu orei e a pessoa foi curada também. Já fazia vários dias, da noite anterior, ela estava com dor de cabeça, já tinha tomado remédio, tinha dormido tudo. E eu orei pela pessoa e a pessoa foi curada também. O que eu quero dizer é que não é sobre mim, né? Eu fui curado, a minha cura foi uma cura espiritual. Eu fui atrás, eu busquei, eu me dispus a aprender aquilo ali, a me capacitar. E Deus vem me usando. Acho que pela misericórdia de Deus, Deus está me usando. E eu quero estar mais disponível para Ele, né? Eu venho falar, não foi de uma cura minha, de uma cura física minha, mas Deus me curou para curar. E toda a honra, toda a glória seja dada a Deus por isso. E eu continuo disponível para Deus fazer em mim e fazer através de mim. Amém. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. O Ministério Salmos pode vir até aqui. Jesus é bom. Jesus cura. Jesus quer te tocar. Nós vamos louvar uma canção. E eu oro somente que durante essa canção você comece a colocar todas as suas dores diante do Senhor. Ele não precisa de muito. Ele só precisa que você deixe Ele te tocar. Deixe Ele agitar você de dentro para fora. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada porque quando o Senhor chega, a misericórdia chega. Obrigada porque hoje o Senhor visita o nosso tanque sombrio, o tanque da espera, nesse lugar que muitas vezes nos faz ficar cegos, surdos para Ti. Eu peço tão somente, Senhor Jesus, que nessa noite, ao nos perguntar se a gente quer ser curado, que a gente não apresente
as nossas limitações, aquilo que não acontece, mas que tão somente possamos responder: sim, Jesus, eu quero ser curado. Cura minha alma, cura o meu corpo, porque Tu és o mesmo Jesus que curou tantos da Bíblia. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo